uma convidada, que vocês já sabiam, vocês, meus alunos, obviamente já sabiam que íamos ter, que é uma pessoa que eu gosto muito e que eu espero que vocês aproveitem para fazer perguntas, porque na aula passada estes meninos estiveram bastante caladinhos, e com o professor João, que como a Sara sabe, é uma pessoa que fala para os cotovelos, e é bom para aproveitar, mas em todo o caso, eles hoje vão participar mais. Portanto, a Sara chama-se Sara Alberto, não é? Antes de mais, é bom começar por aí. Ela tem 41 anos, tenho que admitir agora, não é verdade? Não, vai-se continuando a admitir, muito bem. Ela é licenciada pelo ISCTE em Psicologia Social e das Organizações, que tem tudo a ver aqui com estes meninos, porque a minha aula é de Fundamentos de Comportamento Organizacional, por isso não podia ter mais a ver do que o que tem, não é verdade? E é responsável de recursos humanos da Monlis, que é uma empresa que a Sara vai falar só um bocadinho para eles se situarem. A Sara desde sempre esteve nos recursos humanos, primeiro a nível de serviços e neste momento a nível de indústria, o que é muito interessante, no sentido em que tem uma experiência muito grande, ok? Sara, eu podia-lhe falar só um bocadinho da Monlis e de um bocadinho do seu percurso e depois eu vou enquadrar aquilo que vai ser esta nossa hora. Nós temos aqui uma hora e pouco com a Sara, vamos aproveitar. Sara. Bem, antes de mais, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com um grupo de pessoas. Eu acho que nós aprendemos sempre muito com todas as pessoas e com todas as partilhas, e gostava também que vocês participassem um bocadinho e de alguma forma conseguir transmitir-vos o que tem sido aqui um bocadinho a nossa experiência e o que tem sido também aqui o contributo da Isabel até para o meu próprio desenvolvimento pessoal e profissional, porque eu conheci a Isabel num MBA que decidi fazer, eu já tirei a minha licenciatura há 20 anos, portanto as coisas já estão um bocadinho mais, em termos académicos, diferentes, e decidi voltar a fazer agora algo mais para enriquecer, e fiz um MBA no Isla em Santarém, onde conheci a professora Isabel, e foi muito positivo, e alguns dos contributos e do que eu aplico também na empresa têm a ver com isso, portanto eu acho que é bastante positivo. Eu não faço ideia qual é a vossa área de residência, se são maioritariamente de Lisboa, se são de outras zonas do país, de onde é que são? Sara, eles podiam falar por eles, mas eles são de tantos lugares que eu acho que nunca mais saímos daqui. Eu digo isto porque, para mim, e até em termos de recursos humanos, isto é importante. Fazendo o enquadramento, eu comecei a trabalhar em Lisboa e numa empresa de serviços. Eu sou de Alpiarça, que é uma terra pequena aqui perto de Santarém. Estudei em Lisboa e fiquei a trabalhar em Lisboa, numa empresa de serviços. Trabalhei lá durante 10 anos e depois vim para Alpiarça, para uma indústria. Portanto, em termos pessoais e em termos profissionais, a área onde nós trabalhamos e a zona geográfica, na minha opinião, conta muito. As pessoas são sempre pessoas e as necessidades das pessoas acabam por ser sempre muito semelhantes, quer sejam licenciados, quer sejam pessoas com uma escolaridade mais baixa, quer sejam pessoas que trabalham por turnos, quer sejam pessoas que estão em teletrabalho, as pessoas acabam por ter sempre mais ou menos uma base de necessidades. Agora, as nossas atuações em termos de recursos humanos podem depender muito do tipo de pessoas com as quais estamos a lidar, e isso é importante. Só fazendo aqui o enquadramento, a Monlis, que presumo que ninguém conheça, se alguém conhecer pode só fazer assim, não? Monlis, não? A Monlis já conhecem um bocadinho, sabe porquê, Sara? Porque eu já falei muito de vocês e dos vossos brócolos e pimentos e coisas assim. É verdade, é verdade. A Monlis é uma indústria, nós fazemos legumes congelados. Quando nós vamos ao Continente e compramos aqueles saquinhos que dizem Continente, ou quando vamos ao Lidl, ou quando vamos ao Pingo Doce, compramos o saco a dizer Continente, e depois tem brócolis, tem batatas pré-fritas, tem espinafres, tem legumes preparados, tem tudo o que vocês possam pensar em termos de legumes, é feito na Monlis ou em alguma das fábricas do grupo, que nós pertencemos a 2 grupos belgas, que é a Ard e a Crops, que são tão conhecidos em Portugal como a Monlis, portanto por aí também não vão lá. Mas se repararem, quando vocês forem assim, não sei se comem muitos legumes, mas quando vão, e cada vez mais as pessoas têm tendência a comprar congelados, que é muito mais prático também de cozinhar, há de reparar e vão depois perceber que alguém faz aquilo e somos nós, é a Monlis. A Monlis é uma empresa que depende muito do campo, ou seja, o que nós fazemos é o produto que vem do campo, nós lavamos, branqueamos, congelamos e embalamos. Basicamente é este processo.
E dentro deste processo temos uma série de pessoas, que podem ser pessoas que trabalham à campanha, aquelas pessoas, por exemplo, o brócolis, pronto, a Isabel também gosta muito deste exemplo. Gosto. O que fazem no seu dia a dia é pegar na cabeça do brócolis, pôr numa máquina que é uma cortadora, depois aquilo corta o brócolis e segue pela linha. Outras estão na linha a fazer inspeção visual, ou seja, a tendência cada vez mais é automatizar, porque há máquinas que conseguem fazer isto, não há a mínima dúvida, mas esse processo também demora algum tempo e enquanto isso não acontece, continuamos a ter este tipo de trabalhos. Além destas pessoas, depois temos as pessoas, ou seja, nós temos um leque muito variado. Temos estas pessoas que trabalham à campanha, têm um contrato que nós dizemos a termo incerto, e depois temos os efetivos, pessoas já com outro tipo de experiência e com outro tipo de posição na empresa, como um diretor-geral, um diretor comercial, um diretor de informática, um diretor financeiro, e em termos de recursos humanos, o nosso papel, e nós somos 3 pessoas em recursos humanos, para uma média de 300, 350 colaboradores, é conseguir dar resposta às várias necessidades que vão aparecendo na fábrica. Pronto, de uma forma geral, a Malis é esta. É isso. Sara, esta nossa talk, digamos assim, podemos lhe chamar assim, não é? É muito relacionada, ou eu pelo menos parametrizei, para ser relacionada com clima organizacional e com motivação, porque nós vamos falar de cultura e de clima, que a Sara sabe que hoje em dia mais importante não há, em termos de comportamento organizacional é mesmo muito importante, a gestão pela cultura cada vez é mais interessante. E eu gostava de falar um bocadinho exatamente da questão clima e como é que foi, como é que a Sara encontrou a Monlis e o que é que tem vindo a ser o processo, porque nós sabemos que mudar a cultura é algo de muito complicado, é algo que demora pelo menos uma geração, quando não mais. É verdade. E eu sei que a Sara tem tido uma intervenção muito grande a esse nível. Eu gostaria que falasse um bocadinho sobre essa questão, como é que tem sido, o que é que encontrou e como é que tem sido o processo para modificar. Sim. A Monlis, em Portugal, tem 40 anos e aqui em Alpiarça, onde nós temos, tem 20 e tem tido um crescimento muito grande. Nós, em termos de investimentos em equipamentos, em produtos, nós duplicamos produção, duplicamos equipamentos e isso, se calhar, essa necessidade de correr um bocadinho atrás das coisas levou a que nós não pudéssemos, numa fase inicial, preocupar-nos tanto com as pessoas e com o seu desenvolvimento e com o seu acompanhamento, porque muitas vezes aquela prioridade de produzir numa indústria é essencial. E nós, neste momento, estamos numa fase que eu acho que é super interessante, que é ir trabalhando um bocadinho mais nisso, mais nas pessoas. E se há uma coisa que nós percebemos que é essencial, é ter o feedback das pessoas. Nós muitas vezes, e eu não sei se algum de vocês tem experiência, mas muitas vezes nós podemos ter a tendência que às vezes nos pode enviesar um bocadinho de ouvir aqueles que falam mais. E nem sempre os que falam mais são aqueles que dizem o que todos pensam. E então, muitas vezes, acabamos por, ou podemos dar mais atenção a algumas pessoas que são essas mais interventivas do que outras. E mostrou-se a necessidade de aplicarmos um estudo de clima na empresa, para nós termos no real as percepções que tínhamos. Nós ouvimos as pessoas a falar, temos algumas tendências, mas nós queríamos ouvi-las todas. E um dos objetivos que nós tínhamos este ano era aplicar um estudo de clima a toda a empresa. Quando nós pensámos em aplicar este estudo de clima, ele era para ser transversal, no entanto, nós decidimos depois aplicar apenas a uma das áreas da empresa, que era a área de manutenção. A área de manutenção, não sei se vocês têm essa percepção, mas cada vez é mais difícil recrutar e manter técnicos de manutenção. As pessoas deixaram muito de ir para essa área e à medida que as equipas vão automatizando, mais difícil é e há uma concorrência muito grande e então mostrou-se realmente necessário nós fazermos aqui alguma atuação específica na área de manutenção. São cerca de 30 elementos, nós fizemos um estudo de clima, este estudo de clima tinha cerca de 20 questões e passava, não sei se vocês já aplicaram ou se já viram algum modelo de estudo de clima, mas basicamente passava por temas como necessidades de formação, satisfação com o horário de trabalho, informação por parte da chefia, necessidades de reconhecimento, e nós perguntámos a todos os colaboradores, é um questionário que foi anónimo, muitas vezes é uma forma mais fácil de nós obtermos algum feedback, foi anónimo na sua resposta individual, mas foi público nos seus resultados, ou seja, nós envolvemos as chefias em todo o processo, que isso é essencial, explicámos aos colaboradores qual é que era o objetivo do questionário e quando tivemos o resultado do questionário,
nós apresentámos a todos os colaboradores os resultados que tínhamos obtido e, em conjunto com eles, definimos um plano de ação que vai ser o que nós vamos aplicar. O objetivo é aplicá-lo durante um ano, para depois voltar a repetir o estudo e comparar os resultados. Mas é interessante porque há alguns dados realmente que aparecem que alguns coincidiram com o que nós pensávamos, há outros que até acabam por ser um bocadinho diferentes, mas é super interessante, sim. Eles ainda não viram, vão ver hoje muita coisa sobre cultura e sobre clima a seguir. Nós estamos a fazer primeiro a entrada e depois então é que vamos a essa base. Mas é evidente que estudando o comportamento organizacional, estudamos também muito tudo aquilo que é o drive das pessoas e a sua motivação. E nesses termos, o que é que nós podemos fazer com pessoas, por exemplo, e eu acho que isso é super interessante numa indústria como a Monliz, que tem gente tão diferente, como aliás a Sara tão bem caracterizou no início, o que é que nós conseguimos fazer para agradar a gregos e a troianos, que é algo tão difícil que nós sabemos com as pessoas, não é? Não é fácil, não. Ou seja, muitas das medidas que nós temos que fazer e muitos dos programas têm que ser transversais. Ou seja, nós temos que conseguir chegar ao maior número possível de pessoas e envolvê-los. O principal, penso eu, é escutar e envolver. Eu não sei se é possível partilhar aqui só uma imagenzinha, Isabel, só de um programa que nós aplicamos. Quer dizer, pois eu acho que sou anfitriã agora, só um bocadinho. Eu não era, mas agora acho que sou. Eu posso ir falando, mas acho que era mais isso. Pode ir falando que eu já vou tentar. Eu acho que consigo. Então veja lá, Sara. Já conseguem ver? Sim. Pronto, então, é assim, este é um programa que parece simples, mas é um programa de que eu me orgulho, nós nos orgulhamos bastante e que mostra, era um bocadinho que estávamos a falar, como é que nós podemos chegar a quase toda a gente e de uma forma simples. Em 2020, a Monliz fez 40 anos em Portugal e nós decidimos comemorar, porque é uma das coisas que nós também percebemos, nós temos que celebrar, nós temos que comemorar, nós temos que reconhecer. E então o que é que nós fizemos? Nós decidimos fazer um ano festivo e em que cada mês era um mês temático, em que envolvíamos vários colaboradores. Nós designámos o que nós chamamos embaixadores. Os embaixadores eram pessoas dos vários departamentos da empresa ou que mostravam interesse ou que eram identificados por nós para participar nos programas, e em cada um dos meses nós definimos uma ação. Por exemplo, nós começamos em janeiro com a celebração do Ano Novo. Em janeiro, o que nós fizemos foi, nós demos formação em sala, porque este programa também tinha o objetivo de divulgar os nossos valores, que são aqueles 4 que ali estão: o empenho, o entusiasmo, a autenticidade e a responsabilidade. E todo o programa, toda esta ação tinha como objetivo focarmos nestes valores e na envolvência das pessoas com estes valores. Em janeiro, nós fizemos a celebração do Ano Novo. Basicamente, cada colaborador recebeu uma pecinha pequenina, um cartão de 50 centímetros, já mais pequeno, e cada um deles tinha que escrever um desejo para a Monliz em 2020. E nós juntámos as pecinhas todas para que ficasse o desejo da empresa. O ideal é que todos tivessem entregue as peças, porque nós depois queríamos juntar as peças todas e fazer um puzzle. Mas, por mais que nós tentemos fazer e envolver todos, há sempre quem se esqueça da peça, tenha mandado a peça para a máquina de lavar, não faça ideia o que é que fez à peça, e então nós chegamos ao fim e tínhamos um puzzle onde faltavam peças. Mas nós pensamos, vamos aproveitar isto, porque isto também nos mostra o que é a realidade. E mostra-nos o como cada peça, mesmo que pareça pequena e insignificante, faz falta. E se não estiver lá, é um espaço em branco. E por acaso foi giro, porque não correu bem como nós queríamos, mas acabamos por conseguir aproveitar essa imagem para mostrar aos colaboradores. Em fevereiro, e não sei se perceberam agora há pouco tempo, mas este mês comemorou-se também o Dia da Internet Segura. Cada vez mais nós temos riscos informáticos enormes, quer por estas aulas online, quer por os miúdos estarem na escola online, quer as transferências que nós fazemos das nossas compras, os dados todos que pomos, e nós temos que sensibilizar e ser sensibilizados para esses riscos. Então aqui nós envolvemos a área de informática e eles ficaram todos contentes. As pessoas gostam de ser envolvidas e gostam muito de falar das suas áreas. É preciso que a gente também às vezes lhes peça e os envolva. E então o nosso responsável de informática tirou uma série de cartoons, imagens que depois ia divulgando com as pessoas.
Algumas coisas básicas, vou passar férias ali, e os ladrões à porta à espera para entrar em casa. Nós publicamos tudo nas redes sociais, mas isso às vezes é um risco também. Em março, celebramos o Dia dos Direitos do Consumidor. Aqui nós focamos um bocadinho em que todos nós, na fábrica, existimos para dar resposta às necessidades do cliente também, e todos juntos contribuímos para isso, embora cada um com uma tarefa diferente, e em março o que fizemos foi uma rotação entre áreas. Uma pessoa que está nos recursos humanos e passar um dia à produção, uma pessoa que está na produção e passar um dia à financeira, porque nós é muito fácil nós pensarmos que sabemos o que é que os outros fazemos, mas muitas vezes estamos muito longe da realidade e não é bem assim. Em março, toda a gente se lembra, começou o Covid, então muitos destes eventos que nós era o que eu ia dizer, é que vocês escolheram um ano muito complicado para isso. Foi ideal. Todos os eventos que estavam previstos serem presenciais tiveram que ser readaptados, quer dizer, houve uma altura que nós paramos mesmo. E depois chegamos à conclusão que nós não podemos parar, nós temos que nos adaptar, ponto, porque parar não é solução. Isto vai durar, já durou um ano, e então começamos a fazer as coisas de forma diferente. Por exemplo, agora há bastante pouco tempo houve novamente um pedido de ajuda por causa das reservas de sangue estarem muito em baixo. Nós divulgamos na empresa, tivemos várias pessoas que foram doar sangue. Em outubro, no dia da alimentação, por exemplo, fizemos um Black Friday de produtos, que as pessoas podem comprar produtos da empresa, então fazíamos tipo descontos mais baixos. Ou seja, são coisas. No dia da fotografia, pedimos às pessoas para mostrar uma fotografia do que é que os filhos achavam dos pais no local de trabalho, por exemplo. São coisas simples, são coisas que envolvem as pessoas, e correu tão bem que nós vamos fazer este ano. Vamos voltar a fazer, ou seja, vai ser um programa que vamos tentar replicar todos os anos, para não ser só o PT 2020, mas voltar a ser uma coisa que faça parte da nossa cultura. Agora, a cultura, tal como muitas coisas no recursos humanos, tem um aspecto fundamental, é a persistência e a duração. Nós estamos à espera de resultados imediatos, é muito difícil. Temos porque a Sara disse, esperar por eles. A Sara disse que isto parece fácil, mas isto não é nada fácil, pelo contrário, isto nem é nem parece. Mas só quem não trabalha recursos humanos é que pode pensar que é fácil, ou quem não trabalha com pessoas. Mas quantos anos, Sara, está a Sara a tentar chegar a este patamar e a tentar esta mudança? Eu estou na Monlisa há 9 anos. E se calhar nós começamos com este trabalho de forma mais intensiva, pelo menos aí há uns 4. E acho que só agora, passado 4 ou 5 anos, é que nós começamos a ver alguns resultados, é verdade. E a aceitação das pessoas em relação a isso, como é que tem sido? Tem alguns obstáculos? Não tem? E especialmente e acima de tudo, porque nós sabemos que nada disto é possível sem o envolvimento da gestão de topo. Como é que isso acontece, Sara? Isso é essencial, sim. O envolvimento de todas as pessoas é essencial e tem que partir de cima. Se nós tentamos começar por baixo, é muito mais difícil, os alicerces ficam muito mais frágeis. Tem que vir de cima e tem que ser uma estratégia de grupo. Não pode ser só uma pessoa, não pode ser só recursos humanos. É impossível que seja só recursos humanos. Tem que ser muita direção e da equipa de gestão. Nós, felizmente, temos as áreas de logística, de manutenção, de qualidade, de segurança, todas alinhadas nisto. Aliás, muitos dos eventos que nós aqui temos envolvem estas áreas. Tem que partir de cima e depois tem que envolver todas as pessoas. É assim, nós não podemos ter ilusões também. Nunca vamos conseguir chegar a 100% a todas as pessoas. Porque as pessoas também são diferentes, porque também têm dias piores e às vezes há algumas coisas que nos deitam um bocadinho abaixo, e isso também acontece, e se tem a ilusão de que assim não acontece. Às vezes há coisas muito simples que nos fazem pensar, pá, isto vale mesmo a pena, ou estou a fazer isto e vai dar o que eu quero, mas depois também há outras coisas que mostram que sim, nós temos é de ir procurando também, porque se nos deixamos às vezes ficar em pequenas coisas, isso impede-nos de avançar, e não pode ser. E a Sara, então essa é a pergunta que eu lhe faço agora, vale mesmo a pena fazer este trabalho? Eu acho que sim, porque é assim, quando há eu às vezes penso nisto, há uma frase que eu tenho para mim própria e que tento lembrar-me dela, que é não gerir para a minoria, porque se há uma pessoa a dizer mal, há 299 a dizer bem, e nós não podemos ignorar essas todas, e às vezes podemos ter um bocado essa tendência, e isso é da nossa parte, não pode ser assim.
Sara, como é que pessoas que estão numa linha de produção a virar os brócolos, a Sara sabe que eu sou muito, digamos assim, afetada por isso, mesmo muito, estou traumatizada mesmo. Como é que tem, ou se podem motivar ao mesmo tempo que motiva pessoas que são a direção, por exemplo, e que nada tem a ver com essa realidade? Tem fatores de motivação completamente diferentes. Exato. Uma Então, pessoa que está nessa linha é completamente diferente. Eu consigo ver uma pessoa que está nessa linha, ou pessoas que estão a trabalhar há 15 anos na empresa e sabem e estão habituados que depois em fevereiro e março não temos produção e elas são dispensadas e vão para casa durante 2 meses e depois voltam outra vez, mas essas pessoas muitas vezes têm um nível de compromisso com a empresa elevadíssimo, elevadíssimo. As pessoas dão valor a coisas diferentes, pronto, e a empresa também lhes dá depois um retorno diferente. Nós temos que ir tentando, é tal coisa, temos que ir tentando fazer coisas transversais, que não excluam ninguém, como estas coisas, que são acessíveis a todos, e depois temos que fazer algumas coisas um bocadinho mais particulares. Claro que uma formação, um MBA, uma possibilidade de teletrabalho, dar um dia a alguém para estar com um filho, oferecer uma viagem, vai sempre dar valor. Vai sempre dar valor. Agora, claro que um diretor vai valorizar muito mais um curso de uma universidade do que outra pessoa, não é? Mas outra pessoa, se calhar, valoriza muito mais a possibilidade de estar a estudar e conciliar isso com um trabalho na empresa, que a empresa depois adapta aos horários e permite-lhes fazer o seu trabalho. Ou seja, cada uma das pessoas tem uma necessidade diferente e se nós conseguirmos ir respondendo a essas necessidades, nós conseguimos ir dando a resposta. Agora, claro que não conseguimos fazer tudo personalizado, tem que haver sempre algumas medidas que são transversais, sim. Sara, essa importância do reconhecimento e das pequenas coisas, que a Sara falou há pouco e que eu acho que é extremamente importante, porque nós, perante a catástrofe, temos sempre e unimos-nos sempre em geral à volta dela mesma, às vezes com umas atitudes, outras vezes com outras, mas perante as pequenas coisas do dia a dia, às vezes não ligamos muito, não reconhecemos, não damos aquela palavra a mais. Vocês fizeram inclusive um dia, não foi um dia da Monlins, em que reuniram toda a gente, verdade? Como é que foi esse dia para celebrar o que é a Monlis? É um dia importante para se fazer ou Sim. acha que não é repetir? Eu acho que é muito importante. Nós fazemos já cerca de 7 anos, todos os anos, no mês de março, um evento outdoor. Todos fora da empresa, vamos para uma quinta, vamos para um sítio qualquer e temos atividades onde nos juntamos. E as pessoas gostam muito. Por exemplo, o ano passado não fizemos porque não pudemos fazer, já tínhamos tudo reservado quando tivemos que cancelar. Mas há 2 anos, por exemplo, o que é que nós fizemos? Nós tínhamos equipas que foram previamente definidas e cada uma dessas equipas tinha um tema. E essas equipas tinham que criar um centro de mesa para depois levarem para o dia da festa. Em cada uma delas tinha, por exemplo, uma era sobre pimentos, a outra era sobre brócolis, a outra era sobre ervilhas, favas. E foi super, super giro. As pessoas fizeram coisas espetaculares, que eu às vezes até fico surpreendida como é que as pessoas realmente se dedicam àquilo e fazem coisas tão engraçadas. É que havia coisas enormes e depois nós fizemos uma votação, todos votaram, e as pessoas os grupos que receberam, depois ganharam também alguma coisa aqui associada com a nossa zona, um passeio a cavalo no Sorraia, uma visita a uma quinta de vinhos aqui da Atela, ou seja, também para tentar estar aqui um bocadinho com a comunidade, porque nós também temos que tentar funcionar todos em articulação. Mas é muito, muito interessante como é que as pessoas se... E isto cria imenso espírito de equipa e comunicação e pessoas que não se conheciam começam-se a conhecer e isto é super, super importante, sim. Quando fazem esse tipo pronto, quando tem esse tipo de eventos, sente que depois, no dia a dia, no clima da organização, isso se reflete, Sara? Sim, sim. Pelo menos a curto prazo reflete, Sim. depois acaba por se perdendo, mas a curto prazo reflete-se bastante, eu acho que sim. Nós temos também, em termos de reconhecimento, e também criamos há cerca de 1 ano ou 2, o colaborador do mês, e aqui fazemos o colaborador em 3 áreas, a nível de recursos humanos, e aqui somos nós que identificamos qual das pessoas, ou uma pessoa que se destaque na vivência dos nossos valores, uma pessoa que se destaca no empenho, na responsabilidade, na autenticidade, e todos os meses nomeamos e depois damos um valor monetário e fazemos uma fotografia e a fixamos e comunicamos a toda a empresa.
A mesma coisa para segurança e saúde no trabalho, é essencial. Nós trabalhamos com equipamentos, andamos em cima de coisas e as pessoas têm que cumprir as regras. E aqui também quem se destaca, não só a cumprir, mas a alertar os outros para o fazer, porque às vezes as pessoas às vezes facilitam e depois acabam por se pôr em risco. E em termos de qualidade e segurança alimentar, que é essencial, nós fazemos um produto que alguém vai consumir, não é? Portanto, a qualidade e segurança alimentar é essencial. E também é muito giro, porque às vezes vimos, ao princípio as pessoas ficavam um bocado atrapalhadas, porque nós não estamos habituados a reconhecer nem a ser reconhecidos. Então, quando as pessoas viam assim a fotografia, até ficavam um bocado, antes disto ser já hábito, até parece que ficavam incomodados. Mas agora já é super interessante e as pessoas percebem. Que é uma cultura muito americana, muito McDonald's, não é verdade, Sara? É um É, bocadinho. é. E, Sara, referiu no início logo essa diferença que existe entre, por exemplo, viver em Lisboa e trabalhar em Lisboa e viver numa. Fala-nos um bocadinho sobre como é essa dinâmica tão diferente de uns sítios para outros e que muitas vezes condiciona aquilo que nós fazemos também, o nosso trabalho e É muito os nossos diferente, resultados. muito diferente. Eu confesso que quando comecei a trabalhar numa empresa de informática no Parque das Nações, em Lisboa, com um nível de pessoas, de trabalhadores completamente diferente e com expectativas e com necessidades e com ambições completamente diferentes. E depois, quando vim trabalhar para a Piazza, além de ser uma indústria, é um meio rural e as pessoas são diferentes, as pessoas são muito diferentes. E eu senti esse choque em mim própria, enquanto profissional de recursos humanos, e demorei algum tempo a adaptar-me ao que seria o papel dos recursos humanos numa realidade diferente, porque nisto não é chapa 5, a teoria é verdade e em teoria deveria tudo funcionar como nós esperávamos, mas depois na prática nós vamos apalpando, vamos tentando, vamos caindo, vamos levantando, vamos mudando e vamos adaptando, sim, mas demora algum tempo também e temos que estar disponíveis para isso. Também temos que reconhecer que também temos que nos adaptar e que também temos coisas que temos que ceder e ir de encontro ao que é preciso em cada altura, claro. Há algo muito importante nos últimos anos de que se tem falado muito, a Sara sabe disso, não é? Tem sido soft skills, ok? Tudo aquilo que tem a ver com, não a parte hard, não a parte técnica e a parte de formação, mas aquilo que tem a ver com aquilo que é a nossa personalidade e também com aquilo que são as skills mais soft de comunicação, de trabalho de equipa, de todas essas que nós conhecemos e que são muito mais difíceis muitas vezes de trabalhar do que as arte. Como é que a Sara vê isso como profissional que é desta área já há tanto tempo? O que é que acha que é mais importante? Porque alguns diretores hoje dizem, deem-me uma pessoa que esteja alinhada com os valores que eu pretendo, com os valores da minha organização, que tudo o que é arte eu sou capaz de lhe fazer chegar. Como é que a Sara vê a importância da escolha e do trabalho de soft ou de hard skills? Eu concordo com essa visão. É assim, nós temos estado aqui em termos dos nossos valores a fazer formação a todos os colaboradores em sala e eu digo muitas vezes aos colaboradores, os valores de uma empresa são um bocadinho como os valores que nós temos na nossa família. Nós vamos passando de geração em geração. Não é que uns estejam melhor ou pior do que outros, são os nossos valores. Uma empresa que tenha colaboradores ou um colaborador que esteja numa empresa onde os valores não coincidem é desconfortável para ambas as partes. É muito desconfortável. Portanto, nós tentamos logo na parte do recrutamento fazer a identificação, ou seja, pode ser uma pessoa com uma formação top, com um currículo completamente preenchido em termos académicos, em termos das hard skills, mas não ter um enquadramento na empresa, seja por que motivo for. Às vezes, claro que isso é muito difícil de percepcionar numa entrevista ou num processo de recrutamento. Agora, eu também concordo que muito mais facilmente nós damos formação técnica, experiência, desde que tenhamos disponibilidade e tempo para tal, do que a parte soft. Porque a parte soft é um bocadinho, se calhar, como o clima e a cultura de uma empresa. Pode-se mudar, mas demora muito tempo. E até que isso aconteça, é preciso ultrapassar aquela parte toda do desconforto que pode causar sérios danos que são muito Na difíceis relação, de gerir, sim. pode inclusive levar a pessoa a sair, como é evidente, por isso dizemos que Claro que sim. é o maior mecanismo de controle que existe, porque se a pessoa não se sente alinhada com os valores, acaba por ela própria desejar sair. Isto se a organização, entretanto, não a tiver já convidado a sair. Eu colocava aqui um momento para ver se alguém tem alguma pergunta, se querem participar. Meninos, alunos, alguns que estão aí escondidos, eu nem os vejo.
Diga, Isabel, claro que sim, faça perguntas. Boa tarde. Olá. Eu queria questionar a Sara se ela, na empresa dela, implementaram a avaliação de desempenho e se isso não interfere no clima da empresa, que geralmente suscita aí umas crispações. Sim, sim. É assim, nós temos uma ferramenta de avaliação de desempenho, sim. A ferramenta é online e é aplicada anualmente, o que eu acho que é uma oportunidade de melhoria, porque acho que tem que ser mais frequente. Às vezes o dia a dia também nos tira. Nós andamos muitas vezes a responder ao que vai acontecendo e temos que nos focar de outras coisas, e é uma das alterações que nós queremos fazer, é torná-la mais frequente. Fazer uma avaliação uma vez por ano é pouco. Nessa avaliação de desempenho, o que é que nós temos? Nós temos a definição dos objetivos, e aqui é os objetivos da área e da pessoa, a avaliação dos objetivos, a definição de planos de desenvolvimento, que passa muitas vezes por formação, rotação entre áreas, a expectativa da pessoa em relação à sua progressão profissional. A pessoa deve indicar se quer desenvolver-se dentro daquela função, se pretende assumir uma nova função ou até se quer ir para o grupo, para outra fábrica do grupo. E temos a avaliação das competências das soft, trabalho em equipa, comunicação, liderança, para quem tem esse tipo de funções. Nós aqui estamos a fazer um trabalho este ano, que é de pôr um bocadinho a avaliação das competências, mas à função, porque neste momento nós avaliamos quase de forma igual um operador de empilhador e um administrativo de financeiro, por exemplo. Ou seja, só avaliamos aquelas competências transversais que toda a gente tem que ter: comunicação, trabalho em equipa, colaboração. Mas eu sei que as competências de um operador de empilhador têm que ser diferentes, ou existem competências diferentes de um administrativo financeiro. O que é que nós estamos a fazer este ano? É a total revisão das fichas de função. As fichas de função é um papelinho que nós temos, às vezes aparece para dar resposta a auditorias. Quando há uma auditoria, e nós temos muitas, a primeira coisa que nos pedem é a ficha de função. Se lá tiver um papel, está feito. Mas nós não queremos que seja só um papel por ser, ou seja, nós estamos a rever todas as fichas de função e estamos a incluir nessas fichas de função as competências que são necessárias. Ainda não estamos no processo de avaliação, ou seja, nós só estamos a identificar que competências é que são necessárias por função. E o nosso objetivo é, na avaliação de desempenho que fazemos em julho deste ano, incluir já na função as competências, para que depois elas possam ser avaliadas. Porque só sabendo o gap entre o que eu pretendo e o que eu tenho é que eu consigo desenvolver. Mas isso realmente é um processo que este ano tem sido bastante moroso. Eu às vezes vou tendo estas pequenas conquistas. Na quarta-feira passada imprimi as primeiras 10 fichas de função revistas. Eu comecei pelo Recursos Humanos, pela minha equipa, e a partir de agora vai ser sempre a andar. Mas o pior às vezes é começar. Já com competências específicas, verdade? Já não só com as transversais. Competências específicas, possibilidades de substituição, certificações obrigatórias, está muito completo. Essa é uma coisa muito interessante, Sara. Já agora vou só pegar nisso um bocadinho, porque, como a Sara sabe, eu dou métodos de avaliação em recursos humanos, que é uma disciplina onde se estuda a análise de funções. E a análise de funções tem tido muitas críticas ao longo do tempo, por ser um paradigma muito mecanicista e taylorista, não é? No entanto, é a espinha dorsal, quer queiramos, quer não, de tudo o que fazemos em recursos humanos. Por isso eu vou deixar aqui só essa, é muito importante ter uma análise e uma descrição de funções com um modelo de competências associado, é claro, específicas e transversais, mas também que esteja atualizado, porque lá está, é como a Sara disse, basta um papel qualquer. Se lá tiver um papel, muitas vezes os conteúdos funcionais já mudaram horrores, que nos últimos anos, especialmente com a entrada da digitalização, mudaram terrivelmente. E, no entanto, mantém-se tudo na mesma. Mas mesmo assim, ó Sara, eu acho que a Sara não respondeu totalmente à Isabel, porque a Isabel gosta de arranjar confusão, está a ver? Ela quer saber. Ela falou de umas crispações, falou. Essa questão, se o clima é afetado ou não com a avaliação de desempenho, porque nós sabemos, ó Sara, nós somos de recursos humanos, as pessoas é tudo muito lindo, mas quando começamos a trabalhar com elas percebemos que não é o paraíso, não é, Sara? Conta lá alguma coisinha disso. Aqui que ninguém nos ouve, só o É assim, na avaliação de desempenho, eu penso que a principal lacuna que nós, empresa, temos, e se calhar de uma forma geral acontece, é a preparação de uma chefia para dizer o que pensa. Ou seja, é muito mais fácil uma chefia, a avaliar um colaborador, dizer que está bom, do que estar a dizer realmente quais são os pontos que ele tem que melhorar, para evitar algum tipo de situações.
Claro que isso depois também vai ter situações contrárias, que é, são todos avaliados de uma forma semelhante, quer sejam bons, quer sejam maus, e portanto isso claro que vai causar problemas a quem acaba por ter um desempenho mais positivo. Sim, claro. Aqui, enquanto recursos humanos, é trabalhar muito com as chefias na avaliação e nós próprios também termos uma análise crítica do que eles fazem. Mas o que a Isabel estava a dizer é verdade, as minhas fichas de função são de 2016. Eu se calhar tinha numa pessoa de qualidade dar resposta a clientes. E eu consegui agora, quando fui ao detalhe e rever as fichas de função, que uma delas dá resposta a clientes internos e outra a externos, coisa que eu não fazia a mínima ideia. E às vezes para nós, para fazermos formação, para fazermos desenvolvimento, é essencial sabê-lo. É muito importante, sim. Também muito importante, Sara, não só que o chefe esteja preparado para dizer, como que o colaborador esteja preparado Também. para esse Também é verdade, sim. Portanto, Isabel, vamos ficar assim, porque a Sara, como Mas, podemos ver, Isabel, eu posso dizer, nós fazemos sempre a análise e depois partilhamos os resultados globais com toda a empresa. As médias, os máximos, os pontos de melhoria, gestão de stress aparece sempre como ponto de melhoria todos os anos. Gestão do stress é sempre aqueles pontos. E é assim, de uma forma geral, nós conseguimos sempre ver as tendências. Há ali 80% dos colaboradores que estão numa avaliação média, depois há 10 ou 15 que estão numa avaliação máxima e há outros 10 que estão ali no mínimo. Ou seja, acaba por haver sempre um bocadinho estas tendências. E a São normais também. A avaliação máxima é recompensada? Não, nós não temos prémios de desempenho. Então Sara, deixe-me que lhe diga que... Isso está a falhar. Exato, exato. Não é recompensado monetariamente, mas não, espera, agora já existe uma associação. Há uma recompensa, pode não ser monetária, mas, por exemplo, todas as pessoas com uma avaliação superior são tidas em conta quando existem progressões, quando existem oportunidades de desenvolvimento. Claro que essas pessoas acabam sempre por chamar mais a atenção. Agora não há, e é interessante, e agora enquanto recursos humanos também vou partilhar isto convosco. Muitas vezes as chefias dizem-nos assim, nós devíamos ter um prémio de desempenho. Ok. Trabalhamos em conjunto com o responsável de logística para definirmos os critérios para ter um prémio de desempenho. Porque se eles não forem bem definidos, nós ainda vamos ter mais problemas do que se não tivermos prémio nenhum. E então, quando ele começou, ele era super, super a favor de prémios de desempenho. Quando ele começou a entrar no como é que se analisa, como é que se mede, como é que se dá feedback, como é que se recompensa, eu digo-vos o que é que aconteceu. Ele desistiu dos prémios de desempenho. Pois. Então, que a questão é esta, Sara, é que quando o sistema de recompensas não está... ou seja, quando a avaliação de desempenho não está diretamente relacionada com o sistema de recompensas, nós sabemos que... É mais difícil. Isto é tudo muito difícil. Vamos ser considerados por uma possível progressão. Isso é muito bonito, mas não podemos progredir todos, porque a hierarquia não, as estruturas não podem. Portanto, obviamente que o que é que acontece? Se ao fim de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e isto agora é para todos, eu vou dar a estes meninos mais tarde gestão do desempenho, não a todos, mas a uma parte. O que é que acontece é que no segundo ano, no terceiro, depois de termos só uma palmadinha das costas e sermos reconhecidos como muito bons, mas sem uma recompensa real, patrimonial associada, é igual, percebe? A Sara sabe disso tão bem como eu. Aliás, isto não é nenhuma novidade. A Sara tem vindo a fazer um trabalho que eu considero fantástico e por isso que eu gostei muito, pensei em convidá-la e gosto muito de ter aqui, porque a Sara está a fazer na prática tudo aquilo que nós falamos na teoria, e a Sara há pouco disse, e é bem verdade, que na prática a teoria é outra, temos que ir muito devagarinho, não há dúvida, temos que chamar a atenção para que estas coisas todas, teoricamente são muito bonitas e desenhadas, são muito bonitas e depois na realidade são muito duras, e a Sara está a fazer o trabalho duro, o work in progress, mesmo no duro, e isso é uma coisa que eu admiro muito, e a Sara sabe, e por isso é que está a fazer a questão das competências específicas para que um dia o sistema de avaliação de desempenho tem que estar alocado a essas, seja uma medida consequente, sim. Ele tem que ser mais periódico e tem que ser mais consequente, sim, sem dúvida. Sim. Em relação à periodicidade, sente que, porque é uma coisa que por acaso já discuti com os alunos, sente que os mais novos têm uma maior necessidade de serem mais rapidamente, de terem feedback mais rápido? Sim, tudo mais rápido, não é só feedback, é tudo. As pessoas, eu tenho 41 anos, pronto, há pessoas
É assim, nós, em termos até de progressão, nós sabíamos que, 3, 4 anos até chegar a algum lado. Eu tenho pessoas que começam ali a trabalhar e passado 6 meses já têm uma ânsia, uma ambição, porque as gerações são diferentes e as experiências são diferentes e as ambições são diferentes. Mas nota-se muita diferença, eu também acho que sim. Sabe que eu, por acaso, falei com eles no primeiro dia, quando fizemos a nossa apresentação sobre as Global Trends do LinkedIn, que todos os anos publicam uns relatórios mais importantes sobre isso, e a grande diferença das gerações, por causa, tivemos a discutir o encontro intergeracional e o choque que existe neste momento no mercado de trabalho, com 4, 5 gerações, possivelmente, com a geração Z também já a entrar. A maior diferença é exatamente a nível do desejo de formação e do desejo de feedback rápido, que é exatamente pelos mais novos, pelos millennials e daí para baixo ainda mais e cada vez mais. E isso é uma coisa que nós, dos recursos humanos, temos mesmo que levar em conta, isso não há dúvida. Mais perguntas? Eu tenho, senhora professora. Diga lá, Sr. João, este senhor aqui é o coordenador, está aqui, está-nos a espiar, Sara, mas é o coordenador e foi meu colega também. Foi meu colega de curso há 1000 anos atrás. Pronto. Não foi nada, Isabel, foi para aí Sim, há meia dúzia de dias. há meses atrás. Exatamente. Olá, Sara, boa tarde, obrigado por ter vindo. Eu não estava para ver, porque, enfim, estou aqui, estou de cama, mas não resisti. Basicamente, a Sara traz aqui uma experiência num tipo de organização que cruza culturas pessoais muito, muito distintas. Para quem vem de uma área como a Sara veio da T-Systems, em que eventualmente, por muitas diferenças que as pessoas tenham, há um perfil muito comum. Quem está nas tecnologias tem um perfil muito comum, uma postura muito comum. Aqui não, aqui lida com realidades completamente distintas, que seja na produção, seja na logística, seja na gestão, são culturas completamente distintas. E de facto é fazer aos poucos, com muito trabalho, os basics dos basics da gestão de recursos humanos. E a dor que isso é, Mas tem, na minha opinião, e eu penso que os seus olhos brilharam quando falou disso, que as pessoas às vezes valorizam coisas que para nós já são dados adquiridos, porque já fazemos isto há tantos anos e as pessoas já é expectável tenham aquele tipo de comportamento, e depois há aqueles pequenos nadas, como os pequenos jogos que falou, das pessoas trazerem a peça do puzzle e faltar a peça do puzzle, e são coisas que para nós, quem anda nisto, né, já, há 20 anos que a gente sabe que aquilo vai acontecer, é garantido que aquilo vai acontecer. É impossível ser de outra forma. Entregarem algumas já é bom. Exatamente. A gente sabe que quase que dá para fazer, antecipar o output do exercício que nós sabemos que vão faltar peças, portanto dá para preparar toda a mecânica sobre isso. Agora, e esta história da avaliação de desempenho é de facto, e a Sara falou aqui de uma coisa fundamental, que é a cultura bem definida, os valores bem definidos e as pessoas alinhadas com esses valores. E de facto, eu noutro curso em que estava a dar aulas, a importância de que chamou de ficha de função, que é das coisas mais básicas da gestão de recursos humanos, mas que é tão importante e que a maior parte das empresas já não tem, ou nunca teve, ou não lhe liga. Muita coisa assenta naquilo. É verdade que a Isabel falou de ser muito mecanicista, muito taylorizado, etc. Mas é as pessoas terem claro aquilo que é esperado delas. E esta é das coisas mais importantes para quem está nestas áreas, nem digo gestão de recursos humanos, mas gestão de pessoas, as pessoas saberem o que é esperado delas. E isso é um processo complicadíssimo, do ponto de vista até dos gestores. Não é? Agora, diga-me lá uma coisa, Sara. Qual é o próximo? Eu acho fantástico os climas organizacionais, já há tanto tempo não ouvi falar disso, eu acho absolutamente básico, tem que haver, e sim também concordo que a avaliação de desempenho tem que ser mais regular, um ano, de facto, hoje em dia um ano é muito tempo, estas novas gerações, ao fim de 6 meses, é o up or out, não é? Quer dizer, ou se mexe alguma coisa ou então não funciona. Qual é o seu próximo grande desafio? É assim, em termos de recursos humanos, na empresa, eu acho que é a simplificação. Nós temos que simplificar processos, procedimentos, comunicações, e nós estamos a tentar algo que estamos a começar a implementar agora,
que eu estou a tentar lançar para a organização através de uma parte inicial é a formação, que é o Lean. Nós trabalhamos muito com linhas de produção, mesmo nos nossos processos, e fazemos às vezes coisas muito duplicadas, por hábito, porque não olhamos para elas, porque não as questionamos, e nós vamos ter que questionar e vamos ter que olhar para as coisas. E nem sempre correm bem. Nós começamos agora novamente a começar pelo topo, tivemos uma formação de Lean Management e começamos com um grupo que envolvia o nosso diretor-geral, e nós, por mais validações que fizéssemos do formador, e ele era uma pessoa muito experiente, mas é novamente a mesma coisa, não era o formador que nós precisávamos para este contexto. E tivemos que parar aquela formação e vamos começar agora outra vez uma nova formação na quarta-feira para a equipa de gestão. Eu acho que é um bocadinho isso, é simplificar de forma a otimizar. E acho que isso é essencial em todas as áreas, quer na linha, onde nós podemos fazer movimentos repetitivos ou desnecessários, quer numa parte de recursos humanos, onde nós também temos tanto papel ainda existe muito papel, eu pelo menos por mim falo. Qualquer coisa que nós fazemos implica 300 papéis, é admitir na Segurança Social, é comunicar nos fundos de compensação, é mandar um e-mail para aqui, é pedir os EPIs, é tudo e mais alguma coisa. E nós temos que conseguir simplificar, porque isso vai otimizar imenso o nosso trabalho. O meu próximo objetivo, ou o nosso próximo objetivo que eu gostava, se daqui a 2 anos me perguntarem se eu consegui o que queria, era olhar para a empresa e ver que ela está mais ágil, que ela está mais leve, e que nós conseguimos simplificar os processos. Acho que... Cara, deixe-me que lhe diga que a repetição de tarefas tem muito a ver com uma má descrição de funções, muitas vezes. Também, pois. E as pessoas não sabem onde é que terminam exatamente as funções e as responsabilidades e quantas pessoas duplicam as tarefas, certo? É verdade. É uma coisa, lá está, que mais uma vez aquilo que o João disse, que é básico para os recursos humanos que se tenham descrições de competência, de funções feitas como deve ser, de cada tarefa, da forma como e das responsabilidades onde terminam, e é uma coisa muito descurada pelas organizações, muito mesmo. E é difícil às vezes envolver os vários responsáveis, porque nós não temos essa informação, a não ser que nós vamos ao terreno e andemos a acompanhar as pessoas, e mesmo assim é difícil, mas é difícil eu dizer a um diretor de manutenção ou de produção, olha, agora vamos sentar aqui e olhar para as fichas de função das pessoas, acaba sempre por ser um bocadinho, nós temos que mostrar a importância disso, e priorizar, porque muitas vezes há aquele foco, a empresa existe para produzir, não tenho a mínima dúvida, mas nós temos que conseguir mostrar que ela vai produzir melhor, ou mais rápido, ou mais eficiente, se nós tivermos estes processos, e esse é o nosso principal desafio muitas vezes. Eu posso lhe dizer que eu fui convidada, aliás, a Sara sabe disso, acho que chegámos a falar disso, para desenhar um sistema de avaliação de desempenho para contabilistas numa empresa, uma consultora que tem um grupo de 30 contabilistas, e eu não conseguia desenhar se não tivesse feito a descrição de funções, tive que ir fazer tudo do início, porque aquilo que eles tinham ainda era super atrasado, em tempos que ainda era para ir do POC e não do SNC, sequer do Sistema Nacional, portanto foi uma loucura, portanto eu tive 18 meses para conseguir desenhar aquele sistema de avaliação de desempenho, porque primeiro tive que ir fazer tudo o que era relacionado com a descrição de funções, portanto com a análise e depois com a descrição, que só isso foi uma coisa, uma trabalheira. É evidente que dá muito trabalho e temos que nos sentar muitas vezes com os managers, por exemplo, da contabilidade, para eu perceber exatamente quem é que entrega, quem é que não entrega, por exemplo um IVA, que para mim parecia que todos faziam a mesma coisa, mas não. Por exemplo, os accounting não fazem, só fazem até um determinado momento, mas depois é o sénior que entrega o IVA. Eles não podem entregar, mas depois podem entregar os shafts e não sei, uma data de atrapalhadas, que para já nem sei o que é que aquilo é, foi muito complicado e tinha que ter muitas reuniões com os managers para perceber, mas foi assim que se fez o trabalho e esse é o trabalho que tem que ser feito. E o Lean, cada vez mais importante, claro que sim. Claro que é um tema que eu tenho muita curiosidade, muita mesmo. Simplificação de processos, eu cá em casa tenho um simplificador de processos nato, mas a Sara também sabe, e isso agora é uma coisa que eu também já tínhamos discutido, que em termos de, por exemplo, a Sara ainda imprime recibos de salários, valha-me Deus. Há pessoas na minha fábrica que não têm e-mail, não sabem que não funciona. Eu tive uma discussão terrível com a Patrícia, seu braço direito, uma aluna noutras coisas, por causa disso, e a Sara sabe disso, não é? Porque é verdade. Eu não meto isso na cabeça de maneira nenhuma. Isso pode-se mudar, pode-se. Eles, se calhar, eu hoje tive uma senhora
uma senhora que esteve lá hoje no escritório comigo e disse-me assim, eu não recebo mensagens, vocês se quiserem alguma coisa têm que me telefonar. E eu, você tem que arranjar um telefone, você tem... Ouça, Sara, diga-lhe Não. assim, olha, ou recebe mensagens ou não pode trabalhar connosco, vai ver se ela não arranja uma coisa com mensagem. Mais Não, perguntas? porque isso não está na descrição de funções. Olha, tem que estar, porque isto dos recibos, sinceramente, vocês não imaginam o que eu discuti já com o braço direito da Sara, que também foi minha aluna noutra, não foi no MBA, foi noutra situação, mas também para aprender mais coisas, e eu fartei-me de discutir e dizia, não pode ser, não pode ser. E agora chega lá a empresa e não entregues o recibo, vais ver. Mas fazem uma espera. Sara, só mais uma pergunta e não roubo aqui mais tempo. Em termos deste estudo de clima, quais são as grandes dimensões que vocês procuram aferir? As principais dimensões, porque estou a presumir, não sei se vamos, depois fazem uma ligação disso a todos os métodos e ferramentas de motivação e vão buscar a ligação disto e definição de intervenções futuras na organização. Imagino que seja uma coisa mais ou menos assim. Quais são as grandes dimensões que vocês procuram aferir no clima organizacional? É assim, o principal impulsionador desta aplicação, neste departamento em específico, teve a ver com o turnover. Nós temos tido na área de manutenção uma rotação elevadíssima. Nós em 30 pessoas temos, sei lá, um turnover aí de 10%, talvez. O que é um investimento enorme em termos de recrutamento, em termos de formação, em termos de passar todas as informações e de estabilidade da própria equipa. E o que nós tentamos averiguar, e tínhamos já algumas dicas ou algumas indicações, mas quisemos realmente ouvir toda a gente e pôr em concreto quais eram os principais problemas, é o porquê. É o porquê, porque muitas vezes as pessoas, quando estão na empresa, não falam. Muito mais facilmente falam quando saem, e nós aplicamos questionários de saída a todos os colaboradores, e depois é um bocadinho frustrante, porque eles falam nessa altura, quando já não há nada a fazer. E isso é complicado, e foi por isso que nós tentamos aplicar o questionário, para perceber os motivos da rotação e para, claro, conseguir mudá-la. E muitas vezes são coisas simples, nós às vezes pensamos que são coisas muito difíceis de resolver, passa por uma comunicação, passa por uma informação, passa por uma palmada nas costas, passa por a definição das atividades da pessoa, a pessoa saber o que é que vai fazer e em que altura. Às vezes são coisas muito simples, uma reunião de departamento semanal, por exemplo, e que eles agora fazem, ou seja, destes planos de ação, as medidas que saíam são coisas lógicas, fazer uma reunião de departamento uma vez por semana, a fixar os objetivos do departamento, comunicar mensalmente os KPIs e os resultados, definir um plano de formação, porque depois, como são poucas pessoas, não os conseguimos libertar para ir à formação e depois isto é uma bola de neve, porque as pessoas também valorizam a formação, mas não podem ir porque são poucos, depois ainda são menos porque saem, ou seja, isto acaba por ser uma bola de neve. E este plano de ação resultaram coisas muito simples como estas. A formação, por exemplo, ok, não conseguem libertar 4 pessoas para ir a uma formação ao mesmo tempo, que fazem falta. Fazemos uma formação só para uma cada mês, não é preciso resolvermos tudo, mas acaba por ser muito, muito por aí. Sara, fica um bocadinho, eu calmo já, Isabel. Não era isso, era nessa sequência, João, porque o questionário de clima, a Sara falou que a professora Pois foi. Pois foi. O questionário de clima abordava exatamente em termos de dimensões, liderança, comunicação, satisfação, motivação e condições de trabalho. Eram essas as dimensões que a professora lhe enviou, não foi, Saroca? Pois, nós quando fazemos consultoria e intervenções em organizações, há algumas que são chapa 4, que tem que ser mesmo por ali, quer dizer, não há grandes voltas a dar. Mas a Sara parece que partilha aqui uma coisa que eu às vezes, e se calhar quase sempre que intervenho em organizações, fica aquela sensação frustrante que é, quer dizer, frustrante, mas ao mesmo tempo altamente animadora, que é a maior parte das coisas resolvia-se ouvindo as pessoas. É verdade. Não é? Ouvindo e falando com elas, sim, é verdade. Aquela política do walking around, de falar com as pessoas, não sei o quê. E eu acho que muitas vezes, não sempre necessariamente, mas muitas vezes, as soluções mais brilhantes vêm das pessoas que vivem o problema.
porque algumas até se digam a pensar como é que eu faria isto de uma forma construtiva e resolver este problema. E esta às vezes parece que agarramos nos livros todos e os livros mandam fazer assim e eu já fiz assim 10 vezes e isto funciona, e de repente está ali uma pessoa que diz assim, pá, olha, é só pôr os objetivos do departamento, está tudo bem, era só a única coisa que a gente queria, a gente não queria mais nada. E é de facto uma experiência gira. Sabe, não vou interromper mais, vou passar a voz aos alunos, que a Isabel já está de mão no ar outra vez. Exatamente, a Isabel quer arranjar aqui mais uma coisinha para a gente se queimar. Vamos lá, Isabel. A professora é que pediu para a gente participar muito. Acho muito bem. Vocês sabem que eu adoro. Não ponho as culpas todas em mim. Eu queria voltar atrás um bocadinho na conversa, quando disse há bocado que a situação geográfica influi muito na constituição das empresas, nos recursos humanos que têm disponíveis. Eu queria perguntar, eu tenho uma ideia, mas queria esclarecer se estou certa ou não. Em termos de recrutamento e de estabilidade de equipes, falou já na questão da manutenção, que tem sido difícil ter uma equipe constante e durante muito tempo, e tem essa dificuldade também em outras áreas da empresa. Eu tenho a ideia que quanto mais baixo o nível, hoje em dia, mais falta de mão de obra existe. Existe mais falta de mão de obra indiferenciada, ao fim e ao cabo, do que altamente qualificada. É verdade, e vocês estando numa aldeia, eu penso que se calhar aldeia temos as duas vertentes. Diferenciada. Temos as duas vertentes. Em termos de qualificação de mão de obra especializada, qual é a nossa limitação? Estamos demasiado perto de Lisboa para facilmente um profissional de Santarém ir trabalhar para Lisboa, mas um de Lisboa não vem trabalhar para Alpiarce. É completamente diferente. Isso é uma grande limitação. Segundo, transportes públicos. Eu não tenho um autocarro que para à porta da fábrica. Não tenho. Em Alpiarce não há. Ou seja, mesmo se alguém não tiver, por exemplo, transporte próprio, já é uma condicionante. Portanto, em termos de atração de mão de obra qualificada, a não ser que seja um profissional que resida na zona ou queira mudar de vida, sair da grande cidade e vir para o campo, é muito difícil. Nós temos agora 2 processos em aberto, um diretor de informática e o diretor financeiro. Estamos a trabalhar com duas, nós geralmente fazemos 95% dos processos de recrutamento, damos resposta internamente, mas quando são funções assim mais especializadas, recorremos a empresas externas. Esta é a dificuldade, é atrair profissionais para virem trabalhar para a Alpiarce, não é fácil. Em termos da mão de obra menos qualificada, temos fases. Quando eu entrei na empresa, há 8 anos, 8 ou 9, estávamos naquela altura da crise, eu todos os dias que chegava à fábrica eles ainda assim escrevem em papel também, Isabel, lamento informar, mas também temos o papel para as candidaturas. Eu chegava à fábrica e a portaria dava-me um monte de candidaturas, ou seja, havia uma procura imensa. Há 2, 3 anos eu tinha o problema contrário, eu não conseguia encontrar uma pessoa para ir para a linha de escolha ou para ir para um empregador. Neste momento, infelizmente, voltamos outra vez à situação atual. Há muito desemprego outra vez, há muitas coisas a fechar e já tenho muito mais candidaturas outra vez. Portanto, isto é cíclico, é um bocadinho cíclico. Isso inevitavelmente tem a ver com o mercado de trabalho e como é que está, se temos pleno emprego, se não tem pleno emprego, ou perto disso, como tivemos há uns 3 anos atrás, lá está. Ou se estamos num momento em que o desequilíbrio é total e que são os empregadores que mandam. Isso aí são as leis do mercado. É verdade. Mas, Isabel, não só o facto de serem mais ou menos qualificados, mas o facto de serem tão rotineiras, certo? Porque todas as tarefas rotineiras têm um turnover bastante maior do que as outras, é normal. Tem a ver com, lá está, com motivações internas, enfim. Mais alguma perguntinha? Os meninos, nem sei se eles cá estão ou se foram jantar. Meninas, Conceição, Isabel, Yolanda, nada? Não tem nenhuma pergunta mais? Então, Sara, eu vou me despedir. Ninguém quiser falar, eu posso fazer mais uma pergunta. Isabel, vai lá. Faça mais uma que é para depois deixarmos a Sara ir. Eu gosto de falar também. Eu sei, Sara. Eu ia questionar neste último ano, por aquilo que eu percebi, tiveram algum tempo que tiveram mesmo a fábrica encerrada e depois retomaram, é isso? Ou nunca pararam de vez? Nunca paramos. Nunca pararam. E então como é que
como é que lidaram com esta situação? Tiveram algumas pessoas em teletrabalho? Não? Começaram a pensar nessa hipótese? Já alguma vez tinham pensado? Como é que lidaram com esse problema? Não. É assim, nós nunca paramos. Nós, como somos uma empresa de bens essenciais, trabalhamos sempre. Felizmente também não tivemos muitos impactos em termos de pessoas infectadas. Nós só tivemos ali no final de dezembro o primeiro caso e depois fizemos uma testagem massiva e tivemos, em 340 pessoas que tínhamos na altura, tivemos 20 infectados. Portanto, em termos de impacto, e por acaso é interessante, porque nestas alturas é quando nós vimos que as pessoas mais se dedicam, ou seja, quando nós pedimos aos outros colaboradores para fazerem horas extra, para compensar aqueles, para a fábrica não parar, eles estavam sempre lá. Isso foi super, super, super bom. Mas em termos de teletrabalho, não havia. Nós não tínhamos computadores sequer para toda a gente. Todas as pessoas que podem fazer teletrabalho foram identificadas, as pessoas administrativas principalmente. Nós começamos com um esquema de rotação a cada 15 dias, era tipo em espelho, estava metade da equipa no escritório 15 dias, a outra metade em casa. Os computadores foram arranjados, tal como quase todas as empresas, um bocadinho à pressa, foi tudo programado, fizemos acordos de teletrabalho com todos os colaboradores, passamos aquelas declarações todas para eles poderem circular. E depois, cada vez, isto é giro também, cada vez que existe uma nova notícia do governo, que vai haver novo confinamento, eles perguntam: vamos ter uma nova declaração? E eu, sim, todas as semanas vou estar a passar 300 declarações para toda a gente. Eles estão sempre a perguntar: mas esta dá, mas é preciso mais alguma? É papel, o problema é sempre papel, Sara. Lá está o papel outra vez. E depois, quando a Alpiar-se entrou, foi agora há cerca de 2 meses, em conselho de risco elevado, tivemos mesmo que deixar de estar os 15 dias e passar a estar quase na totalidade em teletrabalho. Apenas neste momento está no escritório uma pessoa de recursos humanos, nós fazemos à semana, cada semana vai uma, está o nosso diretor-geral e está uma pessoa da área financeira por causa de ter papéis e correio e tudo isso. Todas as outras pessoas estão em teletrabalho. O que também tem sido uma dificuldade em termos de liderança. Uma pessoa que gera equipas em Alpiar-se numa indústria não está preparado para gerir teletrabalho. E isso tem sido outro desafio. Eu, quando participo assim com alguns colegas em algumas conferências, o que eu partilho é isto, e o que eu tento ir buscar também de ideias é isto: como é que nós facilitamos que as nossas chefias deixem de gerir a ver a pessoa ali sentada e consigam gerir pelo resultado que a pessoa dá. E isso é uma mudança também muito grande, que tem que acontecer, porque o teletrabalho vai deixar de ser a 100%, mas vai continuar, e eu acho que nós temos que aproveitar o que ele tem de bom também. Há pessoas que demoravam uma hora de distância, que agora poupam esse tempo, há pessoas que eram interrompidas por estar no open space e agora já não. Portanto, nós até na nossa política já previmos manter o teletrabalho pelo menos 5 dias por mês, pronto, em acordo com a chefia. Mas tem sido uma adaptação para toda a gente, mas para as chefias eu sinto um bocadinho, que eles às vezes estão um bocadinho com dificuldades na gestão. Sara, isso tem a ver com a cultura do nosso país, que influencia das nossas organizações. Mas é gerir, era o que eu ia dizer, é avaliar pelos resultados, Sara. É isso Tem que que tem ser. que ser. Para isso precisamos ter outra vez a ficha de funções. Tudo. Porque o sistema de avaliação tem que estar bem desenhado. E o sistema de avaliação. Tem que estar alocado a essa fichinha e esses objetivos. Mas é avaliar pelos resultados, não é pela presença. Até não porque o presentismo, Sara, é um problema muito grande, maior até que o presentismo, porque nós não conseguimos quantificá-lo. Portanto, os recursos humanos cada vez mais precisam de medir este presentismo, que é uma coisa que estão lá, mas não estão lá. Portanto, é os resultados. Professora Isabel, tenho mais uma pergunta. Professor João, eu por mim tudo bem, eu acho ótimo. Eu queria abordar aqui um tema que me lembrei por causa nomeadamente, a não existência de transportes. Isso é um problema, e a expressão do demasiado perto de Lisboa para vir trabalhar de Santarém para Lisboa, e demasiado longe de Lisboa para as pessoas irem de Lisboa para lá, não é? Mas do ponto de vista social, integração na comunidade, responsabilidade social, que as organizações também são chamadas nesta altura, para além daquele nome bonito que nós há muitos anos que falamos da responsabilidade social. Vocês têm sentido isso, essa necessidade de estar mais junto com a comunidade, ou isso não é não chegou de alguma forma? Nós temos sentido, mas não devido a esta circunstância em particular agora.
Ok. Já há bastante tempo nós fazemos doação de produtos da fábrica a algumas pessoas, nós criamos um grupo de voluntariado na empresa, que tem cerca de 10 pessoas, fazemos recolha de bens para distribuição, trabalhamos com os centros de emprego para facilitar aquelas pessoas que mais precisam. Eu acho que as coisas não têm tendência a melhorar, muito sinceramente. As pessoas estão com algumas dificuldades e as coisas vão agravar-se. Nós tentamos, quer em termos da parte social, que é o que está mais comigo, e é um tema que eu gosto bastante. Eu sou de psicologia social, portanto a área social para mim é muito, muito relevante, mas também mesmo em termos de ambiente, tudo o que é, por exemplo, nós fazemos tudo em sacos e a pressão para acabar com o plástico é enorme, mas nós ainda não conseguimos congelar produtos dentro de vidro nem de outras alternativas, mas temos trabalhado bastante aí, também no campo, com a aplicação dos produtos, mas é uma das áreas que eu acho que as empresas têm uma responsabilidade muito, muito grande e que tem que ser valorizada e que é uma área que eu gosto bastante e nós tentamos fazer algumas iniciativas, se calhar devíamos ainda fazer mais, porque acho que é muito importante, e une as pessoas também. Nós uma vez fizemos uma reflorestação, quando houve os incêndios aqui perto de Constância, um dos nossos eventos desses anuais que fizemos foi plantar árvores. E então um dia completamente chuvoso, nós chegamos a casa todos cheios de lama por todo lado, mas garanto que estavam todos super felizes e com o coração cheio, com o sentido de dever cumprido. Sim. Team building perfeito, não é verdade? Sim. Ok, Sara, muito obrigado. Agora já me calei. E mais alguém tem alguma coisa a dizer? Filipa? Não. Portanto, vou-me despedir, só me resta despedir. Vou agradecer muito à Sara. É uma pessoa que... Eu acho que quando se tem uma pessoa... Posso só fazer mais uma pergunta? Pois, já escolhi a minha conta. Sendo que a Sara ainda agora falou, e eu também já tinha ouvido, que formou-se em Psicologia Social, eu também estudei Psicologia, e ia-lhe fazer mesmo a última pergunta, das pessoas e desta situação que teve que implementar o teletrabalho mais esfaseado, agora mais a sério, a sério entre aspas, já está a preparar um inquéritozinho de satisfação. Como é que as pessoas estão a viver esta situação a nível mental, social? Que impactos é que isso já se notam alguns impactos na saúde mental? Nós fizemos logo no primeiro grupo de teletrabalho um inquérito online às pessoas que estavam em teletrabalho. E é assim, as principais conclusões que nós tivemos foi que as pessoas gostavam de ter um meio termo, ou seja, nem 100% em teletrabalho, nem 100% no trabalho. Isto era numa fase inicial. Penso que neste momento as pessoas também já estão um bocadinho desgastadas, porque uma coisa é estar 15 dias em casa e 15 dias na fábrica, outra coisa é estar meses em casa e estar meses em casa com os filhos a ter aulas, ou seja, não é um teletrabalho normal, é um teletrabalho que tem que lidar com uma pandemia e com um apoio à família. E isso tem tirado, se calhar, ou tem dificultado a questão do teletrabalho. Mas em termos de equipamentos, as pessoas não era uma das coisas que me preocupava também, se as pessoas tinham as condições ou não, em termos de internet, em termos de espaço físico. Nós às vezes damos também algumas dicas para fazer exercícios em casa e parar um bocadinho e manter o contacto com outras pessoas também, para as pessoas não se isolarem tanto. Mas penso que as pessoas têm um bocadinho essa percepção, ou seja, é bom, tem aspectos positivos, mas não é assim tão bom como se calhar antes de o experimentarem a pessoa poderia imaginar. Mas eu penso que isso também tem a ver, como a Sara disse, com o facto de estarmos a lidar com uma situação que é muito atípica, não é? Porque nós também fizemos um questionário no Isla, por exemplo, imediatamente após o primeiro teletrabalho, tudo muito bem. Neste momento, acho que se fizerem um questionário, não há pessoa nenhuma que não esteja pelos cabelos com isto, de estar em casa, de dar aulas em casa. É verdade. Portanto, é um bocadinho diferente o teletrabalho dito normalmente e escolhido normalmente do que esta imposição, que me parece neste momento não é boa para fazer questionários. Sinceramente não é boa para fazer estudos sobre o teletrabalho. É para fazer outros estudos, mas sobre o teletrabalho as pessoas estão um bocado desgastadas. Pois, porque não é um teletrabalho normal, sim, é um trabalho com muitas condicionantes, sim. Exatamente. Isabel, quer perguntar mais alguma coisa, minha querida? Aproveita agora. Eu vou-me calar. Me bata. Não diga isso, Isabel, porque a Isabel já tem mais 2 pontos, comparativamente com os outros todos que tiveram. Vou continuar a fazer perguntas. Mais 3. Bem, eu vou então despedir, acho que sim, neste momento, parece que ninguém mais quer fazer perguntas.
Sara, gostei muito de ter, como sempre. A Sara, eu ia dizer há pouco e digo, a empresa que tiver a Sara à frente é uma empresa que vai com certeza num bom caminho, é um work in progress constante, mas maravilhoso, e é muito interessante porque, apesar da tristeza, às vezes, que nós sentimos por ter uma empresa que tem tanta coisa ainda para fazer, na verdade é um caminho maravilhoso, não é, Sara? Porque se já tivesse tudo feito, repare, Sara, não era este desbravar caminho verdadeiramente maravilhoso que a Sara está a fazer. E, portanto, eu, pela minha parte, eu já tinha dito isto aos meus alunos e repito, quando um professor consegue criar com uma aluna, como foi o nosso caso, uma relação que é uma relação de respeito e de trabalho e vê que os alunos tentam levar para o mundo aquilo que nós tentamos vender, eu acho que é maravilhoso para mim e também acredito que é para a Sara no seu dia-a-dia. Muito obrigada, Sara, e até uma próxima oportunidade, com certeza nós nos encontraremos outra vez. Muito obrigada. Estás doente e estás aqui a assistir. E obrigada a todos os meus alunos. Sara, diga. Muito obrigada a todos e os maiores sucessos para todos. Continuem na área de recursos humanos porque é muito, muito, muito interessante. Bem, meninos, nós vamos agora para a nossa sala e conversamos. Agora vamos dar aqui por encerrado, vamos para a nossa sala e já conversamos, está bem? Até já. Sara? Tá, beijinho. Obrigada, adeus, até já. Obrigada.